Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast Atualizando do Curso Positivo, hoje com o episódio número 16. Nós estamos aí concluindo o mês de setembro e pergunto a vocês, o episódio mais lembrado da história mundial quando o assunto é setembro na história, sem dúvida é o 11 de setembro de 2001. Você deve estar lembrado dos terríveis atentados às Torres Gêmeas, do World Trade Center em Nova York. É um episódio marcante que abre o século XXI. Então é por isso que estamos aqui reunidos, eu, professor Mocelin, para conversar com vocês sobre setembro na história, especialmente a lembrança aí do dia 11. Então, Mocelin, normalmente as pessoas lembram, claro, do terrível atentado a Nova York em 11 de setembro de 2001, um episódio que talvez os historiadores possam cravar abre o século XXI, quem sabe esse seja um fator importante para demarcar a passagem do século XX para o XXI, mas temos um outro episódio que vale a pena ser lembrado. Tem um 11 de setembro na América Latina que merece atenção também. Eu diria, Rogério, que no 11 de setembro de 2001, os Estados Unidos foram vítimas. Mas no 11 de setembro de 1973, no Chile, eles contribuíram, eles colaboraram com os algozes, com o golpe militar que depôs o presidente constitucionalmente eleito, Salvador Allende. Mas em relação ao 11 de setembro de 2001, Rogério, você tem toda a razão, provavelmente os historiadores do futuro dirão que o século XXI começou com os atentados, assim como o Hobsbawm fez aquela divisão do século XX, 1914, a Primeira Guerra, 1989, a queda do Muro de Berlim, mas eu gostaria que você explanasse aqui para todos nós algo mais sobre o que aconteceu no 11 de setembro de 2001. Sim, os atentados que geraram imagens impactantes, repercutiu em todo o mundo, todo aquele trágico atentado terrorista financiado, idealizado pela célula terrorista islâmica, Al-Qaeda, que efetivamente mudou o início do século XXI com repercussões no mundo todo, no Ocidente, claro, no Oriente Médio, com intervenções militares norte-americanas que se seguiram a essa data de 2001, como a guerra no Iraque, a própria intervenção norte-americana no Afeganistão. Então, um episódio que marcou realmente a história mundial, mudou a geopolítica do século XXI. Lembrando que esse atentado ele foi realizado a partir do sequestro de quatro aviões comerciais, 4 aviões comerciais que foram, 2 deles lançados sob o World Trade Center, as Torres Gêmeas, como são popularmente conhecidas, as grandes torres do World Trade Center em Nova York. Os maiores edifícios construídos nos Estados Unidos, desde a sua inauguração ali na década de 70, 110 andares com 400 metros de altura, realmente um símbolo do poder econômico dos Estados Unidos, que por esse motivo foi escolhido como alvo aí desse terrível atentado terrorista. 2 desses aviões foram lançados às Torres Gêmeas, um às 8h46 da manhã, de uma terça-feira, 11 de setembro de 2001, e cerca de 20 minutos depois, um pouquinho após as 9 da manhã, a segunda torre foi atingida por esse segundo avião sequestrado. Outras 2 aeronaves, uma delas foi lançada sobre o Pentágono, o símbolo do poder militar norte-americano, o símbolo de defesa dos Estados Unidos, também por esse motivo escolhido como alvo, e um 4º avião ele acabou sendo desviado, tinha como intenção o alvo ao Capitólio, Mocelin, mas ele acabou sendo desviado ali pelos reféns que conseguiram controlar a aeronave e ela acabou sendo
lançada ou caiu, né, numa região da Filadélfia. Então não chegou a atingir o objetivo para o qual foi desviado e sequestrado. E essas cenas foram realmente impactantes, né? Quem é que vivenciou esse atentado que não lembra daquelas imagens transmitidas, né, pela televisão quase que instantaneamente, né, minutos após o terrível atentado? Essas imagens circularam o mundo e realmente foram muito impactantes. Você tem ali um número próximo de 3.000 vítimas atingidas por esse atentado, cerca de 80 diferentes nacionalidades envolvidas, né? Claro que a maioria das vítimas, evidentemente, norte-americanas, mas a repercussão mundial foi realmente de grande proporção. O impacto gerado por esses aviões lançados às Torres Gêmeas, ele gerou ali um abalo, né, que poderia ser comparado a um abalo sísmico, a um terremoto de pequenas proporções, em cerca de 2,4 na escala Richter, mas dá para a gente ter a dimensão, né, da violência e do impacto realmente desse atentado. Al-Qaeda, que foi depois, né, o grande alvo da chamada Guerra do Terror, né, Guerra ao Terror, proclamada pelos Estados Unidos, com repercussões em todo o Oriente Médio, né, Mussolini? Veja, Rogério, os episódios de 11 de setembro de 2001 refletem consequências da política externa dos Estados Unidos. Quando os soviéticos invadiram o Afeganistão em 1979 para apoiar o governo afegão, que enfrentava uma resistência dos senhores do interior, dos líderes religiosos, esses guerrilheiros mujahedins, eles vão receber armas, treinamento militar e recursos financeiros, não só dos Estados Unidos, mas também da Arábia Saudita, dos Emirados Árabes e apoio logístico do Paquistão. Dá para se dizer que, não existe eu sei em história, né? Se os norte-americanos não tivessem apoiado os mujahedins não teriam derrubado o governo pró-moscovita lá do Afeganistão. Mais tarde, com a vitória dos guerrilheiros, vamos ter um governo ali de 92 a 96 relativamente moderado, mas esse governo vai ser derrubado pelo Talibã, um grupo de fundamentalistas islâmicos, e o Afeganistão vai ficar praticamente isolado. Só que o Bin Laden, que lutara contra os soviéticos, ele transformaram os Estados Unidos no grande vilão do mundo islâmico. Duas razões explicam o apoio norte-americano aos israelenses e, sobretudo, a ocupação de solo saudita como base para atacar os iraquianos que ocupavam o Kuwait. O Kuwait, né? Guerra do Iraque. Então, a Al-Qaeda, a base, era treinada no Sudão. O governo Clinton pressiona o governo lá do Sudão e o Bin Laden tem que sair do Sudão. Só que o Talibã chegará ao poder no Afeganistão. E o Mullah Omar, que era o homem forte do Talibã, era muito ligado ao Bin Laden. E o Bin Laden vai levar os seus jihadistas para serem treinados no Afeganistão. Por isso, quando tivemos os atentados em 2001 e a Al-Qaeda assumiu a autoria dos atentados, o presidente George Walker Bush foi à televisão e declarou guerra ao terror. E exigiu que o governo talibã entregasse o Bin Laden. Não se sabe se o governo talibã tinha controle sobre o Bin Laden ou não tinha. O fato é que não entregou. E foi a justificativa, com autorização da ONU, para que os Estados Unidos e forças internacionais, fosse uma grande coalizão, invadisse o Afeganistão. Só que naquela época, Rogério, o Talibã controlava apenas 90% do território. No Vale do Panjshir, os tajiques, liderado por Ahmed Massoud, eles resistiam. Era a chamada Aliança do Norte. E foi a partir dali que as forças aliadas atacaram, né,
as forças da coalizão atacaram o governo talibã e entraram em Cabul e derrubaram o governo afegão representado pelo Talibã e ficaram 20 anos lá e vocês sabem o resto da história. Sim, exatamente. Inclusive, lembrando aos nossos ouvintes aí que houve, né, já um podcast atualizando especial sobre o Talibã, sobre o Afeganistão. Sim. Então, vale a pena vocês relacionarem esse nosso bate-papo de hoje ao episódio sobre o Talibã, com maiores detalhes, né, da realidade do Afeganistão atualmente. E essa guerra ao terror, né, Mocelin, acabou gerando também a intervenção norte-americana no Iraque com aquela falsa argumentação, né, de que havia produção de armamento de destruição em massa por Saddam Hussein. Então, também uma justificativa, né, dessa guerra ao terror declarada pelos Estados Unidos, cujo histórico saldo também não foi nada positivo, né, para a história do Oriente Médio. E além dessas intervenções militares, é claro que todo o impacto gerado por esse atentado terrorista e associado ao fundamentalismo islâmico gerou nos Estados Unidos uma verdadeira islamofobia, né? E é incrível que hoje, passados 20 anos desse atentado, pesquisas mostram que 53% da população dos Estados Unidos ainda possui uma imagem distorcida do Islã, fazem falso juízo, né? Propagam uma visão distorcida, preconceituosa sobre o Islã. Então, a dificuldade, né, de muitos norte-americanos de descendência árabe ou mesmo praticantes do islamismo, né, norte-americanos muçulmanos, que sofrem com esse preconceito, com essa visão distorcida, uma vez que boa parte da população acaba generalizando, né, e acreditando que o Islã é uma religião do mal, que prega a violência, a destruição dos Estados Unidos. É preciso lembrar que o islamismo, como qualquer outra religião, é uma religião que prega, né, a paz, o amor entre as pessoas. Nós temos a segunda religião mais praticada hoje no mundo em número de seguidores, né, que é o islamismo, com mais de 1,5 bilhão de seguidores do Islã. Então, essa é uma consequência cultural que merece também uma reflexão, toda a islamofobia que se manifesta nos Estados Unidos. Bem, mas o 11 de setembro ele também marcou na América Latina, não é, Mocelin, um episódio importante para a história política do Chile, o 11 de setembro de 1973, que merece também o nosso resgate aqui. E eu gostaria que você explanasse sobre esses acontecimentos do Chile em 11 de setembro de 73. Era uma terça-feira também, Eugênio. E logo pela manhã, um grande movimento das Forças Armadas, o presidente Salvador Allende despertou, foi avisado que havia uma movimentação militar para depô-lo. Ele deixa a sua casa, vai ao Palácio de la Moneda e o Palácio de la Moneda vai ser atacado. Ele foi traído porque o comandante das Forças Armadas, o general Augusto Pinochet, era um homem da confiança do Pinochet, do Allende. A Força Aérea bombardeia o Palácio de la Moneda e o Allende fala pela última vez para os chilenos através de uma emissora de rádio. E para não se entregar, chegaram a oferecer um avião para que ele deixasse o Chile. Ele acaba pegando o seu AK-47 e acaba se suicidando. Mas é preciso destacar que a década de 70 foi uma década marcada por golpes militares na América Latina. Vivíamos sob o espectro da Guerra Fria, né? A Revolução Cubana deixara os norte-americanos extremamente preocupados, o medo da cubanização do continente. O Salvador Allende tentara chegar à presidência do Chile 3 vezes e sofrera 3 derrotas, né? Em 1970, ele foi candidato pela Unidade Popular, reunindo vários partidos de esquerda, o Partido Socialista, o Partido Comunista, movimentos populares, o Partido Social Democrata. Então era uma frente eu diria, de centro-esquerda, mais de esquerda do que de centro. O Partido Democrata Cristão lançou um candidato também, o Odomiro
Tomic, e a direita tinha como candidato o Alessandri, né? Jorge Alessandri, que já havia sido presidente. O Allende era azarão. Acreditava que ia perder de novo, pela quarta vez. Sim. Só que, surpreendentemente, ele venceu. Ele fez um pouco mais de 36% dos votos. O Alessandri fez 34%. O Radomiro fez 27%, alguma coisa. Uma vitória apertada, portanto. Uma vitória apertada. E o sistema eleitoral chileno, da Constituição, acho que de 27, era o seguinte: se nenhum candidato conseguisse maioria absoluta, o Congresso é que designaria ou o primeiro ou o segundo colocado. Na eleição presidencial de 58, o Allende perdeu por pouco do Alessandri. O Congresso tradicionalmente indicava o primeiro. E indicou o Alessandri. O Allende não protestou. Inclusive parabenizou o Alessandri. Agora o Alessandri não começou a articular para tentar impedir a posse do Allende. Mas uma ameaça já de golpe antes do golpe de 73, de fato. O presidente Nixon pedir ao seu secretário de Estado, Henry Kissinger, para usar todos os meios para impedir a vitória do Allende. E o Kissinger teria dito: ele não pode ganhar. Se ganhar, não pode assumir. Se assumir, não pode governar. Ele ganhou, ele assumiu e ele governou, pelo menos até o 11 de setembro de 73. Ele fez um governo democrático. Era a via chilena para o socialismo, mas não um socialismo como aquele que havia sido implantado em Cuba ou na União Soviética. Um socialismo onde a economia estatizada conviveria com uma economia privada. E a Constituição foi mantida, bem como o pluripartidarismo e a liberdade de imprensa. Hoje a gente sabe que o principal jornal, El Mercúrio, jornal conservador, recebeu só no ano de 1972 uma soma em mais de $1.700.000, enquanto havia um grupo neofascista, Pátria e Liberdade, que praticava atentados. Só que o comandante das Forças Armadas, o general Carlos Prates, garantia a legalidade. Naquele mês de setembro, a situação no Chile era bastante tensa. A inflação havia aumentado, havia um certo desabastecimento, porque o preço do cobre no mercado internacional caiu milagrosamente depois da queda do Allende. Os preços se recuperaram. Houve corte de empréstimo. Os países, os grandes bancos não emprestavam para o Chile. E o Allende estava numa situação difícil porque a ala mais à esquerda do seu governo pressionava para que ele avançasse nas reformas, enquanto ele pregava a moderação. É importante destacar que no governo Allende, nenhuma pessoa foi presa ilegalmente. Nenhuma pessoa foi torturada. Assegurou-se a liberdade absoluta. Aí veio o golpe. E o golpe com todas as suas consequências, né, Rogério? Sim, governo do general Pinochet, né, um dos mais autoritários e violentos líderes, né, de ditaduras latino-americanas. Sim. Podemos definir assim. E uma coisa interessante, Rogério, houve uma greve de caminhoneiros. Greve de caminhoneiro contra o governo. Não existe greve de caminhoneiro a favor do governo. Sim. Não tem sentido greve a favor. E a greve durou quase um mês, provocando o desabastecimento absoluto, né? Senhoras da classe média e mulheres também de militares com panelaços. O Allende ainda tinha uma grande popularidade. Ele fez uma manifestação e reuniu mais de 500.000 pessoas. Ele se reuniu com membros do Partido Democrata Cristão, que fazia uma oposição democrática, né? E disse o seguinte: eu vou convocar um plebiscito para que as pessoas decidam se eu termino o mandato ou convoco uma nova eleição. Essa reunião foi realizada no dia 9
de setembro, um domingo. Ele disse que ia convocar as emissoras de rádio, a televisão, e ia anunciar no dia 10 a convocação do plebiscito. Pasmem, o general Pinochet pediu para que ele adiasse a convocação. Porque se a convocação fosse realizada, não tinha mais sentido o golpe. Sim, estava articulado já o golpe, sim. Com o apoio dos Estados Unidos. Por isso o golpe foi dado na terça pela manhã. Porque havia sido marcada o anúncio do plebiscito para o dia 12, que seria uma quarta-feira. Sim. E aí nós vamos ter os horrores, né? Sim. O Estádio Nacional de Santiago foi usado se transformar numa prisão. Um cantor famoso, né? Se você quiser, no YouTube tem as canções dele, Vitor Jara. Sim, Vitor Jara. Ele foi torturado e foi assassinado, né? O pai foi presidente do Chile, a Michelle Bachelet. O general brigadeiro Alberto Bachelet foi torturado e tinha problemas cardíacos, acabou morrendo. Nós vamos ter atentados terroristas fora do Chile. Por exemplo, o general Carlos Prates buscou asilo político na Argentina. Uma bomba explodiu no carro dele, ele e a esposa faleceram. E o ex-chanceler Orlando Letelier foi assassinado em Washington. Quer dizer, a DINA, a polícia política do Pinochet, se esmerara em praticar atentados. Sim. Né? Existiam aqueles voos da morte que colocava o sujeito, diziam que ele ia passear, né, de helicóptero, e daí lançavam a pessoa em alto mar, libertavam, entre aspas, a pessoa em alto mar. Hoje tem-se um número oficial, né? 3.187 pessoas foram assassinadas. Em torno de 30 mil pessoas foram torturadas. Mais de 100 mil pessoas foram presas. Mas ele conseguiu recuperar a economia chilena. É verdade. Ele chamou rapazes que haviam estudado lá em Chicago, alunos do Milton Friedman, Chicago Boys. Sim. A economia melhorou. Eles conseguiram com empréstimos dos Estados Unidos, inclusive, mas com a concentração da renda, com a privatização do sistema de saúde, educação, tanto é que as consequências estão sendo sentidas agora no Chile ainda, né? Exato. E nós vamos ter também, Rogério, um argumento que eles usaram para atacar o governo do Allende, dizendo que havia corrupção. Mentira, o Allende era um homem íntegro. Sim. Né? O Pinochet não era. Descobriram, pouco tempo atrás, que ele tinha uma conta no exterior, uma poupuda conta, que com o salário dele ele nunca teria conseguido amealhar. Sim. Em torno de 15 milhões de dólares numa conta e mais 3 milhões de dólares em outra. Quer dizer, uma hipocrisia danada. E esse 11 de setembro nós podemos dizer que deve ser lembrado. Claro. Porque a democracia tem que ser respeitada. Só exalta uma ditadura quem não viveu numa ditadura, seja ela de direita, seja ela de esquerda, devemos execrá-las. Né? Sem dúvida. Uma das mais sanguinárias, né, violentas ditaduras da América Latina, e a resposta foi do povo chileno, né, com um plebiscito que disse não à permanência do Pinochet, né, pondo fim a esse período ditatorial. Então, esse foi o resgate de setembro na história, especialmente duas datas emblemáticas, importantes, que servem aí de conteúdo para as futuras provas de vestibular, o famoso 11 de setembro de 2001 em Nova York e o 11 de setembro de 73 no Chile. Espero que vocês tenham aproveitado. Um grande abraço a todos, bons estudos e até breve.